Oi pessoal, eu sou a Franciele Maftum e no vídeo de hoje a gente vai falar por que é que as suas emoções estão tão alteradas. O que está acontecendo comigo agora nesse período de crise que eu não estou conseguindo entender. Não esquece de curtir, de compartilhar e de deixar seu comentário para mim. Bom, vamos lá então. Por que é que as nossas emoções estão tão alteradas? Eu tenho recebido muitas e muitas demandas de pessoas, de grupos, de instituições para falar e para ajudar as pessoas a lidar com alguns estados emocionais que agora estão sendo notados, né? E aí eu vim explicar aqui para vocês nesse vídeo por que é que as nossas emoções estão alteradas e por que é que isso é esperado, o que está dentro da normalidade saudável e o que não está dentro da normalidade ou do saudável, tá? Sempre lembrando que quando eu falo normal, eu estou me referindo ao que é saudável e funcional para a nossa vida, e o anormal, aquilo que não é saudável e não é funcional para sua mente, para sua vida. E aí vamos entender um pouco então, por que as nossas emoções estão tão alteradas em momentos de crise como esse, né? Bom, o que acontece é que em momentos de estresse iminente, que é o que a gente está vivenciando agora, em momentos de trauma iminente, ou seja, que a gente sabe que são coisas que causam reações traumáticas que podem ficar marcadas para a história e também podem ficar marcadas dentro da gente. Então, o nosso sistema nervoso vai buscar informações do nosso passado para processar o que está acontecendo, para ver se ele acha alguma memória similar, para que ele consiga entender e acalmar, dando uma resposta para ele mesmo, né? Dizendo, não, a gente já viveu isso e acontece isso. Só que ao fazer esse processo de buscar uma memória antiga, a gente chega numa constatação que quem já assiste meus vídeos já sabe que a maioria de nós já não está muito bem mentalmente e emocionalmente, né? A gente tem dados da OMS de que 1 em cada 5 pessoas hoje no Brasil, pelo menos, tem ou já desenvolveu ansiedade generalizada e outros distúrbios de humor. A depressão também aí, não sei exatamente o dado da depressão, porque sempre muda, né? Todo ano é um dado diferente, mas ela tá muito junto com a ansiedade generalizada. E a gente nem tá falando de pânico, a gente não tá falando de transtorno pós-traumático, a gente nem tá falando de oscilações de humor que não fazem mais bem pra gente. Então a gente já sabe que a gente já vem de um lugar onde a gente não sabe lidar com as nossas emoções, onde muitos de nós já têm uma ansiedade além da conta, uma que não é normal, né, que já não é funcional, uma oscilação de humor além da conta, crises de pânico que já não são funcionais para nossa vida e assim vai. Raiva em excesso, né? Toda tristeza em excesso, todas essas questões em excesso e até a questão do abotamento sentimental, que é o não sentir. Então, quanto o nosso cérebro agora, a gente está falando da gente adulto e até adolescente também, vai buscar uma informação de trauma ou de crise iminente, de estresse agudo, para tentar entender e me dizer como reagir, como que o meu corpo e minha mente vão reagir. Para começar, que minha mente já está disfuncional, então ela vai buscar dentro do meu filtro da ansiedade, dentro do meu filtro da tensão, dentro do meu filtro do estresse. Então ele já busca através desse filtro porque minha mente não está operando muito bem. Muitos de nós, o cérebro não está operando muito bem, o cérebro já está viciado, talvez em compulsões mentais, em compulsões físicas ou em recompensas muito rápidas. Então, o meu cérebro ele já vai fazer essa busca funcionando de uma maneira que não é tão normal no sentido de saudável. E aí, quando ele consegue buscar essas informações, eu tenho memórias e uma grande parte aí da nossa população tem memórias de infância ou de traumas passados que são completamente estressivas, estressantes, agonizantes, memórias ruins. E que muitas vezes a gente tinha se esquecido dessas memórias ou a gente deixou adormecer. E aí, ao buscar essas memórias, ele ativa de volta essas memórias, porque é o que eu tenho codificado que aconteceu no passado, e eu passo a reviver essas memórias do passado. Tem gente que vai lembrar e reviver, e tem gente que vai só ter essa sensação de agonia que eu já senti antes, mas que é muito maior do que aquilo que eu consigo dar conta. Então é por isso que a gente está tão desregulado nesse momento. Existe, né, gente, obviamente, aquilo que é esperado que a nossa mente faça. A nossa mente agora vai ter um pouco de confusão mental, porque ela vai estar o tempo todo fazendo esse processo de tentar buscar informações para ela fechar uma informação.
A gente, para aprender e para acalmar, o nosso cérebro precisa fechar uma informação, né? Eu tenho que ter um começo, um meio e um fim de história. Só que a maneira que cada um faz isso é muito peculiar e alguns já fazem isso de uma maneira disfuncional. Ou seja, eu busco fechar minha informação nas compulsões, nas ansiedades, na depressão e nos vícios, né? Ou mesmo numa recompensa rápida. E aí, quando o meu cérebro vai tentar fechar essa informação e eu tenho esses meus traumas de infância e de adolescência, ou até de anos passados, é isso que ele vai trazer de emoção. Alguns de nós vão ter essa consciência e outros não vão ter essa consciência. E aí eu começo a sentir uma ansiedade além da conta, eu começo a sentir uma depressão além da conta, um desânimo além da conta, que já não é mais esperado para um momento de estresse eminente como esse. O que é esperado você sentir num momento como esse? No sentido de que é esperado, mesmo assim você tem que lidar com isso para que isso não se torne um trauma que no futuro seja acionado. É esperado que você sinta confusão alguns dias, não todos. É esperado que você sinta cansaço mental, porque o seu cérebro está o tempo todo tentando buscar essas informações, você está com muitas tarefas multifuncionais, então isso vai te cansar. É esperado que você tenha mais sono do que o normal, exatamente porque você está num processo meio letárgico, né, do teu cérebro de conseguir funcionar num ambiente estranho. É esperado sim que tenha dias que você vai estar um pouco mais ansioso, que tenha dias que você esteja triste, mas que esses sentimentos vão ter nomes, né? Eu estou ansioso porque eu não sei o que vai acontecer, eu estou triste porque eu tenho medo. E aí você sente isso, mas isso não permanece com você o seu dia todo, ou nem a grande parte do dia, né? Óbvio que também é normal, tem dia que eu vou passar o dia triste, mas amanhã eu acordo melhor, né? Descanso. Então isso é normal. Isso, aliás, é normal ao longo da vida e principalmente agora, né? É normal que os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles fiquem assim um pouco mais elevados porque a gente está em estado de alerta. É normal que a gente sinta mais fome ou que algumas pessoas não sintam fome, exatamente porque é a maneira que o nosso organismo reage em estado de alerta. O que não é normal? Não é normal ou não é saudável eu reviver esses traumas e não saber o que fazer com eles. É eu estar o dia inteiro nesse estado ou de angústia, então eu fico oscilando. Eu não vou da angústia para normalização, eu vou da angústia para um humor deprimido, para uma ansiedade alta, para preocupação em excesso. Eu lembro muito do passado, o meu corpo começa a travar e eu fico assim a maior parte do meu tempo. E aí a gente tem muitas e muitas pessoas que estão nesse lugar. Se você é uma delas, não se sinta culpada, porque é mais forte que você, vamos colocar assim, são as suas memórias inconscientes ou conscientes que estão tomando conta mesmo agora desse momento presente. É o único recurso que você tinha guardado aí dentro de você. Tem o que fazer e a gente deve tratar isso agora. Então, ou você procura uma ajuda terapêutica, ou você, que para você que já está fazendo tratamento, você continua. Para quem está tomando medicação, gente, não é a hora de parar, não é a hora de você parar nada daquilo que você estava fazendo para te fazer bem, principalmente se você tinha uma questão da sua mente, das suas emoções que não estava funcionando muito bem, tá? E aí tem estratégias, então você pode, primeiro, reconhecer que isso está acontecendo com você. Não tente bloquear suas memórias de passado, porque elas vão continuar vindo. É uma hora de você deixar que elas venham, mas entender que a interpretação que você deu não é mais real. Você não está no mesmo perigo que você estava no passado, porque você vai tender a interpretar a realidade de uma maneira que ela não está acontecendo, você vai maximizar o perigo. Então, fazer uma avaliação do quanto é real esse seu medo e o quanto não é. Não se culpar por ele, porque isso vai ser muito pior para você. Não tentar encher o seu dia com 1000 coisas para fazer só para que você não sinta tudo isso. Não se comparar com as pessoas em sua volta. Muita gente está sofrendo, pouca gente está falando sobre isso. Eu sei porque as demandas que eu recebo são as demandas das pessoas que não estão bem. Falar sobre isso, falar sobre o que você está sentindo, falar sobre as suas memórias com qualquer pessoa de sua confiança é importante, porque é uma maneira de você colocar literalmente isso para fora, de você ter algum lugar para pôr isso, escrever sobre isso, fazer sessões de meditação pequenas, de 3, 4, 5 minutos, onde você vai colocar esse seu sentimento em suspensão, quer dizer, você olha para ele de longe e fala, você pode ir embora. Então, tem algumas estratégias simples, que são essas que eu falei, que pode ajudar você a
alcançar um equilíbrio um pouco maior, tá? É óbvio que é muito difícil da gente fazer isso sozinho, porque dependendo do estágio da onde meu cérebro chegou de ativar coisas, sozinho, sem conversar com ninguém, nem que seja com um profissional, né, ou uma pessoa, é mais difícil, né? Então, é importante que você tenha alguém te suportando nesse momento, seja alguém online, seja alguém na sua casa, seja um amigo, seja um profissional da saúde que possa te escutar e que possa te guiar com algumas estratégias. Então, você pode começar fazendo essas que eu dei aqui nesse vídeo. Temos muitas estratégias no meu IGTV que eu tenho postado todos os dias um pouquinho. No meu IGTV não, no meu Instagram, que você também pode fazer, tá? Então, entenda que esse processo vai acontecer com você, principalmente se você teve memórias traumáticas de infância, de qualquer tipo de trauma, tá? Abandono interno, abandono aprendido, traumas mais sérios, abusos físicos, morais, mentais, violência doméstica, vícios dentro de casa, isso tudo são traumas para uma criança e para um adolescente. Ou se você realmente viveu em situações de guerra, em situações de trauma, em situações de escassez de tudo, isso também vai ter te causado aí um trauma, onde você não tinha ajuda. Então, se você teve períodos da sua infância que foram marcados por essas situações, provavelmente você vai estar revivendo isso agora. Você pode aprender a ser resiliente, existem caminhos para te ajudar. Comece fazendo esses exercícios que eu te falei, tá bom? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um beijo!